Olá, meus alunos do 8º ano, e vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos dar continuidade de reflexão, ok? Você vai pegar o seu livro didático aí, nós iremos dar continuidade ao exercício de reflexão que está na página 27 e vamos aprender também a matemática em detalhes, que também está na página 27 e na página 28. E também vamos resolver aí os exercícios que estão na página 29, tá bom? Então prepare o seu livro didático aí, que nós iremos trabalharmos hoje, dar continuidade ao assunto de reflexão, tá bom? Como vocês já me conhecem, eu sou a professora Josilene e iremos continuar esse bimestre aí trabalhando juntinhos o nosso livro didático aí em relação à nossa disciplina de matemática, tá bom? Então pegue o seu livro didático, pegue aí o seu caderno, pegue o seu livro e vamos à nossa aula de hoje, ok? Olá, gente! Vamos iniciar a nossa segunda aula da semana e hoje nós iremos dar aí continuidade de reflexão, tá bom? Nós iniciamos ontem o que é reflexão e hoje nós iremos dar continuidade, tá bom? Então hoje você vai pegar o seu livro didático, nós iremos utilizar da página 27 até a página aí 31, tá bom? Vamos lá, deixa eu pôr a fotinha pra cá para vocês acompanharem bem a nossa leitura e o nosso estudo de hoje, tá? Vamos dar continuidade. Ontem nós fizemos até a terceira questão, né? E hoje nós iremos dar continuidade aí a partir da quarta questão. Então, eu fiz aqui a quarta, acredito que a quinta questão vocês irão fazer, tá bom? Olhem só, no plano cartesiano ao lado, há 3 eixos de simetria indicados em verde e uma figura original. Então, observe que os eixos de simetria são esses daqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Então, observe que essas linhas que estão em verde aqui são os eixos de simetria indicados em verde e uma figura original. Observe que a figura original é essa figura rosa aqui, tá? As outras que estão em azul são as simétricas. Então, olhem só. Letra A. Desenhe as figuras simétricas à original segundo cada um dos eixos de simetria. Então, primeiramente, nós vamos ver aqui, ó, nós temos aqui a figura original, né? Então, ele quer que nós façamos o eixo de simetria dessa figura aqui em relação à sua reflexão, dessa daqui. Então, observe que aqui foi traçado o eixo de simetria, né? E aqui foi feito, ó, a reflexão dela conforme o mesmo tamanho e a mesma medida, tá bom? Que nós não podemos aí fazer a figura maior ou menor. Ela tem que ter a mesma medida, tá bom? Então, observe que aqui, ó, eu tenho essa medida desse polígono aqui. E observe que eu tenho aqui, ó, esse eixo de simetria. Então, a outra figura que eu vou desenhar aqui nesse quadrante tem que ser o simétrico desse daqui. Certo? Que foi o que foi feito aqui. Observe que foi pego assim, tá bom? E foi feito aqui, ó. Olha o tamanho. Digamos que nesse ponto aqui, ó, tá entre -4 e 1, não é isso? Então, aqui, ó, tem que ficar, ó, 4 e 1, né? 4 e menos 1, tá aqui, ó, 4 e menos 1. Então, observe que tem que ficar essa medida aqui, certo? Então, tem que ficar o mesmo tamanho. Vamos analisar agora, tá? Agora, ele quer que nós façamos o outro desenho conforme aqui, ó, esse aqui, o outro eixo de simetria. Então, observe que nós temos 3. Então, nós temos que usar todos eles em relação ao seu simétrico. Então, observe que esse desenho aqui, ó, ele é simétrico ao original. Sempre nós temos que fazer o simétrico ao original. Então, tá vendo a linha traçada aqui, ó? A linha traçada aqui, e esse daqui, ele vai ser o simétrico desse daqui, tá bom? Então, observem, né, que esse aqui que está nesse
quadrante, ele é o simétrico do original, que é o rosa. Então, você vai fazer como se fosse a reflexão aqui, ó, o simétrico dele. E esse daqui, ó, ele tem que ser, ó, conforme, tá vendo aqui, ó? Se você está vendo aqui esse eixo, ele vai ser o eixo de simetria entre o original e esse daqui. Então, esse daqui ele tem que estar simétrico a esse aqui, correto? Então, como é que você vai fazer o eixo de simetria? Pela medida. Observe que essa medida aqui, ó, ela está entre 3, 0 e 3, não é isso? Está entre 0 e 3. Então, aqui, ó, tem que estar entre 3, 0 e 3, correto? Tem que estar assim, gente. Então, cuidado. Tem que ter a mesma medida, a pontinha aqui, ó. É só usar as medidas das coordenadas, como eu expliquei ontem. Então, observe que aqui, ó, eu tenho a medida de -4 e 1. Então, aqui, ó, observe que eu tenho aqui, ó, -4, né? E 1, ó, tá vendo aqui a medida? Então, é assim que eu vou fazendo simétrico, encontrando aí as medidas, tá bom? Então, observe que nós fizemos aqui o desenho, ó. Desenhe as figuras simétricas à original, segundo cada um dos eixos de simetria. Então, esse eixo de simetria que está aqui, eu fiz o simétrico da figura original aqui, correto? Isso tendo a mesma medida, as coordenadas, tá bom? No eixo de simetria. Esse desenho aqui que está nesse quadrante, ele é o simétrico dessa figura original, conforme esse eixo de simetria. E esse desenho aqui, que está aqui, nesse quadrante, ele é o simétrico do original ao eixo dessa simetria. Então, observe aí que nós temos que analisar conforme o eixo de simetria ao qual a figura vai ser desenhada, conforme a sua medida, tá bom? Então, olha só. Letra B. Elabore uma tabela e registre os pares ordenados dos vértices de cada figura original e de uma das figuras simétricas à sua escolha. Então, você vai fazer novamente, vai montar uma tabelinha aí como nós fizemos ontem. Você vai dizer os pares ordenados da figura original e você vai escolher qualquer uma dessas aqui figuras da simétrica e vai fazer os pares ordenados também dela, de qualquer uma dessas, tá? Não precisa ser das três, somente de uma, tá bom? Você vai fazer e você vai mandar a atividade para mim da letra B. Então, observe-os com atenção e descubra quais modificações aconteceram nas coordenadas dos vértices. Em seguida, elabore um pequeno texto explicando isso, tá bom? Então, não esqueçam de fazer aí, tá bom? E depois vocês vão fazer um pequeno texto explicando como foi que vocês fizeram aí, tá bom, gente? Na quinta questão, diz assim: no plano cartesiano ao lado, marca os seguintes pontos: A, 2,6, B, 2,6 não, desculpa, 2 e 6, B, 3 e 5, C, 3 e 2, D, 1 e 1, E, 1 e 2 e F, 0 e 4. Una-os com segmentos de reta nessa ordem. Então, observem que você vai pegar o ponto, ó, digamos que aqui, ó, o ponto A, ele quer o 2 e o 6. Então, olha só, o 2 está no eixo do X, então você vai aqui até o 6 e você vai fazer aqui o pontinho A. Deixa eu botar aqui, bem aqui. Tá bom, ó? 2, você vai aqui e 6. Então, bem aqui, ó, é o ponto A. Você vai e monta o ponto A. Letra B, ele quer 3 e 5. Você vai pegar o 3 e trazer até aqui. Então, 3 e o 5 tá bem aqui. E vai colocando. Ó, depois C, 3 e 2. 3 e 2. Bem aqui, ó. Vai ficar o pontinho. Letra D, 1 e 1. Então, vai ser bem aqui, ó. 1 e 1. Letra E, 1 e 2. Então, vai ficar bem aqui. 1 e 2.
E letra F, 0 e 4, bem aqui. Então, observe que depois que você for fazer isso, você vai traçar os pontos, vai ligar de A, B, C, D, E, F, até formar a figura aí, o polígono que você obteve. Então, é isso que você vai fazer. Cuidado quando você for encontrar os pares ordenados no seu plano cartesiano. Tem que fazer direitinho, tá bom? Na letra A, ele quer que você descreva o polígono que você obteve depois que você encontrou aí todos os pares ordenados juntamente com os seus pontos, que é de A até a letra F, tá bom? Vá ligando até A, B, C, D, E, F, tá bom? Aí você vai descobrir o polígono que foi feito aí através desses planos aí, tá bom? Desses pares ordenados, tá? Letra B. Agora, marque esses pontos na malha e una-os com segmentos de reta nessa mesma ordem. Observe que aqui, ó, na letra A, na quinta questão, você vai fazer o polígono original. Você vai desenhar o original. E na letra B, você vai desenhar o simétrico dele conforme tá aí na malha. Então, ele já vai usar G, H, né? Já foi continuação de F, ó. G, H, I, J, K, L. Então, ó, na letra G, você vai colocar menos 6 e menos 2. Então, tá aqui o menos 6, ó. Você vai pegar menos 6, menos 2. Fez o ponto G bem aqui. H, menos 5 e menos 3. Aí faz o pontinho, coloca a letra H. Letra I, menos 2, menos 3. Então, foi aqui, ó, menos 2. Opa, bem aqui. Menos 2 e menos 3. Bem aqui o pontinho. Na letra J, menos 1 e menos 1. Vai ficar aqui, ó, menos 1 e menos 1, bem aqui. E assim sucessivamente você vai fazer. Depois você vai ligar os pontos da letra G, H, I, J, K, L. Aí você vai formar a figura geométrica, tá bom? Então, ele faz aqui a seguinte pergunta. Notou que esse polígono é simétrico ao original? Então, responda a pergunta, onde deve estar posicionado o eixo de simetria para produzir esse polígono simétrico? Trace o eixo e justifique sua resposta. Então, depois que você encontrar o original, depois que você encontrar o simétrico, você vai traçar aí o eixo de simetria entre eles para saber como eles são simétricos aí conforme a sua reflexão, tá bom? Você vai fazer essa questão e nós estaremos interagindo daqui a pouco durante a nossa aula, tá bom? Vamos agora à nossa matemática em detalhes. Vamos lá. Vamos mostrar como podemos localizar o eixo de simetria caso as figuras não estejam posicionadas sobre um plano cartesiano ou uma malha quadriculada. Reúna-se com um colega para acompanhar as próximas orientações e trocar ideias a respeito desse assunto. Você vai precisar de um lápis bem apontado, então peguem aí, gente. Um lápis bem apontadinho, uma régua, vocês têm que ter o compasso, um esquadro e duas das casinhas que estão no material de apoio, que são essas casinhas aqui, ó. Certo? Então, vocês vão ter que ter isso daí para fazer, né? Ó, providencia aí o lápis bem apontadinho, uma régua, um compasso, um esquadro. Um esquadro é aquela régua que vocês vão já ver adiante, tá? E duas das casinhas que estão no material de apoio, conforme aqui, ó. Primeiro, colamos uma casinha, ó, de cada cor no meio de uma folha em branco. Então, pegou aqui uma casinha, a folha em branco, pegue aí o papel ofício, né? Vamos fazer com papel ofício, que é uma folha em branco. Você vai desenhar duas dessa casinha e você vai colocar ela bem no meio da folha em branco. Afastada entre si e alinhadas na horizontal. Elas tem que estar alinhadas assim, ó, na horizontal, tá? Vertical é assim, horizontal é assim.
Então, marcamos o ponto A, tá vendo aqui o pontinho A? Aqui, ó, bem aqui tá o ponto A de uma das casinhas. No ponto mais alto da casinha original, ó. No caso aqui, a casinha original é a verdinha. Então, ele foi lá em cima, ó, e marcou o ponto A. E o ponto A apóstrofo, que é o simétrico, que é a casinha azul, colocou o A novamente aqui em cima. Observe que foi montada uma retinha aqui, ó. Eles fizeram a casinha simétrica. Então, aqui consideramos a casinha verde como a original. Depois, traçamos um segmento de reta unindo esses dois pontos conforme o exemplo dado. Então, o que que ele fez? Ele pegou e traçou aqui, ó, com a régua, para ficar bem retinho aqui, o eixo de simetria da casinha simétrica, tá? Então, vamos lá, né? Vamos ver aqui na próxima página, olha só. Sabendo que as distâncias do eixo de simetria até cada um desses pontos devem ser iguais. Precisamos encontrar o ponto que fica exatamente na metade desse segmento. Cuidado, não é de qualquer forma. Esse ponto é denominado de ponto médio. Quando nós traçamos o ponto que fica bem no centro, bem no meio, que divide as duas figuras, ele é chamado de ponto médio, tá bom? Sim, é possível medir o segmento com a régua dividida e dividir a medida por 2 e marcar o ponto médio. Contudo, o primeiro procedimento que vamos mostrar aqui pode ser usado mesmo que não disponhamos de uma régua graduada e que a situação não seja tão planejada como essa, em que os assoalhos das duas casinhas estão alinhados na horizontal. Acompanhe a explicação. Vamos lá, olhem só, prestando atenção. Olha aqui, ó. Nós temos as duas casinhas, né? A original e a simétrica. Ele pegou o compasso, tá aqui, ó, posicionou com a ponta seca aqui no ponto A. Tá vendo aqui no ponto A da casinha original? Então, você vai pegar o seu compasso. A ponta seca não é aquela ponta que é a ponta do lápis, é a outra ponta. Aí, você vai colocar aqui em cima do ponto A. Aí, você vai abrir... Você vai pegar e vai abrir o seu compasso até aqui, ó, no outro ponto A. Depois que você abrir, você vai pegar o compasso e abrir ele aqui, ó. Você vai abrir ele até aqui no meio, aqui, ó, até aqui no centro, entendeu? Aí foi feito isso aqui, ó. Entendeu? Então, olha só. Posicionamos a ponta seca do compasso sobre uma das extremidades do segmento do original simétrico. Usamos a abertura do compasso igual ao comprimento do segmento. Então, tá aqui, ó. Ele abriu o compasso conforme o tamanho desse segmento aqui e depois virou nessa direção o compasso. Então, usamos o compasso, isso. Na verdade, a abertura pode ser menor do que o comprimento do segmento, mas precisa ser maior do que a metade dele. Traçamos dois arcos, um acima e outro abaixo do segmento. Então, observe que ele fez aqui e também fez aqui, ó. Ele virou tanto para a parte de baixo como para a parte de cima e fez esses dois segmentos iguais aí. Aí, vamos lá. Com a mesma abertura, repetimos o mesmo procedimento com a ponta seca na outra extremidade do segmento. Aí, depois, ele pegou a ponta seca, colocou na casinha do simétrico e colocou a ponta do lápis bem aqui, conforme o segmento, e fez esse outro segmento aqui, ó. Observe, tanto em cima quanto embaixo. Então, de modo que os arcos se cruzem com os traçados anteriormente. Indicamos os pontos em que os arcos se cruzam como N, M, N. Então, observe que ele fez esses dois arcos. O que ele fez agora? Ó? Com o auxílio da régua, traçamos uma reta que passa por M e N e é perpendicular ao segmento AA. Essa reta passa por P, ponto médio do segmento A original, ao simétrico, e coincide com o eixo de simetria. Então, observe que depois que ele fez esses segmentos com o compasso, ele pegou a régua e traçou bem no centro aqui, então ele encontrou o eixo de simetria. E esses pontinhos que estão aqui, bem no centro, ele é chamado de ponto médio. Então, observe aqui, ó, que a mesma distância que está daqui para o eixo é a mesma distância que está daqui para esse eixo de simetria. Então, observe que não foi feito de qualquer forma.
a medida, a distância dessa casinha para outra. Então, observe que foi usada aí detalhadamente com o compasso, tá bom, gente? Então, cuidado quando vocês forem fazer isso. Se você quiser, você pode usar aí o papel milimetrado também, que ele é muito bom, tá bom? Então, o papel milimetrado ele é ótimo para fazer desenhos, tá? Suponhamos que a gente não vai usar aí o compasso. Então, olha só. Na verdade, nós iremos usar bem aqui no meio, só na parte de cima, ó. Tá bom? Faz o compasso somente aqui na parte de cima, o mesmo procedimento, ó. Agora, suponha que na folha haja espaço somente para fazer os arcos acima. Então, só dá para fazer na parte de cima, não dá para fazer na parte de baixo, ó. Nesse caso, marcamos com os arcos apenas um dos pontos e traçamos a reta perpendicular ao segmento. O que ele fez? Novamente, ele pegou o compasso, a gente vai usar aqui sim, tá? Uniu, aí fez os dois segmentos, depois ele pegou a régua, que esse aqui que é o esquadro que eu falei pra vocês, tá? Esse é o esquadro. Aí traçou aqui a reta e fez o ponto médio sempre, porque aqui embaixo não tinha o espaço, conforme está exemplificando aqui na nossa questão. Então, ó, para isso, posicionamos uma régua alinhada com o segmento A original ao assimétrico e apoiamos nela o esquadro conforme mostra a figura. Traçamos o segmento que vai do ponto M até o ponto P e o ponto médio da figura AA. Então, tá aqui, ó, o ponto M até o ponto P, aqui, ó, ele fez, tá bom? Prolongando o segmento MP, obtemos o eixo de simetria. Obviamente, esse procedimento vale também para arcos traçados abaixo do segmento. Aí ele precisou somente fazer esse e também traçou para cá, que também vai ficar aí a mesma medida, né? Observe aí que foi muito prático a nossa aula, né? Foi bem explicadinho, então não tem como vocês errarem. Então tentem fazer esse exercício aí, tá? Olha só, vamos à nossa atividade de hoje. Eu resolvi a letra A e a letra C. Vocês vão resolver a letra B, a D, a E e a F, tá bom? Vai ser com vocês. Você vai, ó, primeira questão diz assim: trace as figuras simétricas em cada item, considerando o eixo de simetria indicado em vermelho. Então, observe que no desenho de vocês, lá no livro de vocês, está aqui o eixo de simetria, né? Então, você vai só traçar com a régua, ó, a parte que vai ficar uma figura com a mesma medida, ó, mesma distância. Ó, essa distância aqui é a mesma distância dessa, essa distância é a mesma dessa, essa distância é a mesma dessa. Na letra C, o eixo de simetria está assim. Então, ó, essa distância é a mesma distância com essa. Essa distância é a mesma dessa. Essa distância é a mesma dessa e essa distância é a mesma dessa. Então, observe aí que foi utilizado, ó, todos os vértices do meu polígono. Nós temos que usar, tá bom? Aí a letra B, a letra D, a letra E e a letra F, você vai fazer, tá bom? Você vai fazer aí o eixo de simetria, tá? Correto? Deixa eu colocar a fotinha para cá. Segunda questão. Use o procedimento que preferir para traçar o eixo de simetria de cada uma das imagens. O que que você vai fazer aqui? Tanto na letra A quanto na letra B. Você vai pegar aí o seu compasso, vai pegar a distância e vai montar aí, vai fazer o eixo de simetria entre essas imagens para ficar na mesma medida, tá bom? Não é só pegar e traçar assim, não. Tem que fazer o procedimento conforme eu expliquei anteriormente aí com o compasso, tá bom? Aí vocês irão fazer aí a letra A e a letra B. Qualquer dúvida nós estaremos interagindo aí no nosso momento de aula, tá bom? Daqui a pouco. E agora nós iremos aos nossos alunos aí da nossa educação inclusiva, né? Observe aí que nós temos aqui o polígono, né? E temos aqui o simétrico dele e tá aqui o eixo de simetria, né? Esse foi um desenho que eu coloquei aí para ficar bem legal aí, bem bacana para vocês entenderem o que é reflexão e que é o que nós ainda estamos estudando. Aí amanhã nós já iremos entrar em rotação, tá bom? Aí olha só esse desenho. Olha, vamos lá. Considere a linha azul um eixo de simetria para a figura que está à sua esquerda. Tá aqui a figura, ó.
complete a outra parte da figura. Então, observe, ó, isso aqui é um barquinho, tá aqui o barquinho, o desenho dele, só que ele tá aqui. O que você vai desenhar é esse daqui, você vai pegar esse desenho verde e você vai desenhar a outra parte dele, o simétrico dele após esse eixo de simetria aqui, ó, vai desenhar bem aqui, tá bom? Aí você pode usar, fazer esse desenho no papel milimetrado, tá bom? Você pega aí o papai, providencia o papel milimetrado, porque nós iremos utilizar. Você faz o desenhozinho, tá bom? Copia aqui, ó. Providencia o papel milimetrado, faz o desenho simétrico aqui, cola no caderno e envia para a professora ver se está correto, tá bom? Segunda questão. Observe a imagem e marque a alternativa que descreve o princípio de simetria corretamente. Então, qual é esse princípio de simetria, se nós olharmos aqui da flor? É a reflexão, é reflexão com translação, é rotação, é translação ou modulação. Fica aí a seu critério, você vai marcar com o X a resposta correta, tá bom? Terceira questão. Complete a figura seguinte de acordo com a isometria correspondente da reflexão em torno do eixo horizontal. Então, vocês estão vendo esse desenho aqui, ó? Está aqui o eixo de simetria, tá aqui o eixo de simetria. O que que você vai fazer? Você vai desenhar o simétrico desse desenho aqui, nesse espaço em branco. Para isso, vocês terão que utilizar aí o nosso papel milimetrado, tá bom? Desculpa aqui, nosso papel milimetrado. Então, você vai fazer aí o simétrico, não esqueça, tá bom? Então, olha só, o ponto A tá aqui. Você vai ter que fazer o simétrico dele aqui. Então, cuidado aí, não é para pegar e desenhar, só pegar a figura e desenhá-la aqui na mesma posição. Você vai mudar de posição, mas a figura ela tem que permanecer os tamanhos iguais e as mesmas medidas, tá bom? Os nossos alunos da nossa educação inclusiva aí. E olha só essa questão aí. Deixa eu colocar minha fotozinha aqui. Bem fácil, né? Olha, letra A. Alguma das figuras abaixo nos dão a ideia de simetria. Assinale as que parecem simétricas e trace seus eixos de simetria. O que que você irá fazer? Você vai traçar o eixo de simetria. Olha só essa daqui, ó. Tá vendo essa daqui? Olha só. Já está feito aqui, ó. Conforme eu já fiz, essa daqui eu respondi para vocês. Tá vendo a borboleta? Eu tracei o eixo de simetria entre ela aqui, ó. Então, essa daqui é uma das figuras que dão a ideia de simetria, que é a borboleta. Então, olha o reflexo, o eixo de simetria dela e o reflexo. E essa aqui? E essa aqui não. Olha o sofá. A outra é a quinta figura, né? A quinta figura também ela nos dá a ideia aí de simetria. Então, observe aqui que eu tenho o sofá. Foi traçado o eixo de simetria bem no centro dele. Observe que suas medidas aos lados ficaram iguais. Então, a outra figura que ela dá a ideia de simetria é o desenho do sofá aqui. E a sexta figura que é o óculos. Observe que o óculos, se nós traçarmos bem no meio dele o eixo de simetria, ele também ficará simétrico. Então, foi a primeira, a quinta e a sexta figura aí que ela nos deram a ideia de figuras simétricas da nossa reflexão, tá bom, gente? Então foi isso. Então, deixa eu ver se ainda tem mais. Tem não, agora acabou. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo de reflexão. Nós estamos finalizando hoje reflexão, tá bom? Então, para você trabalhar, como estamos trabalhando com geometria, providencie aí compasso, régua, papel milimetrado para que nós possamos trabalharmos aí bem certinho, porque como vocês viram, nada é feito de qualquer forma, tem que ter toda a medida aí para ficar igual ao eixo de simetria, tá bom? Então cuidado aí para vocês fazerem certinho, tá bom, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham compreendido.
E amanhã nós iremos iniciar em rotação, tá bom? Que também é outro conteúdo envolvendo figuras geométricas, tá bom, gente? Então, beijos aí e até a nossa próxima aula, tá?